Bom dia, crianças! Como vocês amanheceram hoje? Bem? Preparem aí na casa de vocês agora um lugar tranquilo, um lugar reservado aí para o estudo de vocês, que hoje nós vamos ter aula de matemática. Então, muita atenção para a aula de hoje, tá bom? Então, vamos começar hoje, 2/7/2020, quinta-feira. E o nosso conteúdo vai ser os números de 13 a 19 e relembrando também as dezenas e as unidades. Nós temos aqui a ordem dos números de 13 a 19. Vamos ver aqui, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aqui eu coloquei a ordem crescente somente do 13 ao 19, tá bom? Nós podemos ver aqui que o número 13 ao número 19, eles fazem parte da família do número 10, não é isso? Então, do número 10. Por isso que todos eles, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, vem o número 1 na frente, porque eles fazem parte aqui, da família do número 10. E o número que vem logo depois, no caso aqui do 13, como é da família do 10, vem o 1 primeiro e depois vem o 3. Aí depois do 3 é o número 4, só que aí como é da família do 10, a gente coloca um 1 na frente. E assim por diante, tá bom? Então essa aqui é a ordem crescente dos números do 13 ao 19, ok? O número 13, ele é menor que o número 19, tá bom? Vamos aqui. Aqui nós temos algumas árvores. Vamos contar quantas árvores nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, nós temos 15 árvores. Vamos agora agrupar essas árvores em um grupo de 10. Vamos pegar primeiramente 10 árvores e circular. Vamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos circular até essa. Vamos circular aqui, rapidinho. Certo. Pronto, temos 10 árvores circuladas. Vou colocar esse número 10 aqui. E quantas árvores sobraram? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, sobrou 5 árvores. 10 mais 5 é igual a quanto? É igual a 15, não é isso? Que é o total de árvores que nós temos. Esse número 10 é o mesmo que quantas dezenas? Uma, muito bem. Então, é o mesmo que uma dezena, certo? Uma dezena. E temos quantas unidades? Temos 5. 5 unidades, que são aquelas árvores que não ficaram no grupo de 10. Tá ok? Então, uma dezena mais 5 unidades é igual a 15, que é o total de árvores. Ok? Vamos aqui ver um outro exemplo. Aqui nós temos pipas. Vamos contar quantas pipas nós temos? Vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Temos 16 árvores. Vamos circular 10 primeiramente. Vamos fazer um grupo de 10. Vamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos circular até essa. Vamos aqui, circulando aqui. Certo. Então, sobrou quantas pipas do lado de fora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobrou 6. Vamos colocar o número 10 aqui, que foi das árvores, das pipas circuladas. E vamos aqui colocar o número de pipas que sobrou, que foram 6. Então, 10 mais 6 é igual a
16. Eu pego esse número 1 aqui, ó, que está aqui na frente, e depois pego o 6. E aí forma 16. O 10 aqui é o mesmo que quantas dezenas? Uma, não é isso? Uma dezena. E temos quantas unidades? 6, que foram aquelas pipas que não entraram no grupo de 10. Então, temos 6 unidades. Uma dezena mais 6 unidades é igual a 16. Então, temos 16 pipas. Vamos agora ver um outro exemplo. Temos aqui passarinhos. Vamos contar quantos passarinhos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Temos 18 passarinhos. Vamos fazer um grupo aqui com 10 passarinhos. Vou contar aqui até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vou circular até esse passarinho aqui. 10 passarinhos. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos aqui ver quantos sobraram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, sobrou 8. Vamos aqui colocar o número 10, que foram circulados, mais os 8 que ficaram lá de fora. 10 mais 8 é igual a 18, que é o número de pássaros que nós temos. O número 10 é o mesmo que uma dezena. Então, temos uma dezena de pássaros. E quantas unidades? Quantos pássaros ficaram do lado de fora? 8 pássaros, né? Então, 8 unidades. Uma dezena mais 8 unidades é igual a 18 pássaros, ok? Vamos agora aqui pegar o livro de vocês aí de matemática e abrir na página 172. Lá vem falando sobre os números de 13 a 19. Aqui no número 1 vem falando assim: Miriam e Renato queriam saber quantos lápis haviam sobre a mesa. Você sabe quantos são? Veja como cada um fez para descobrir. Então, aqui tem alguns lápis sobre a mesa e Miriam e Renato gostariam de saber quantos lápis tinham. Então, Miriam, no caso é Miriam foi contando a partir de 1 até chegar no número 13. Ela foi contando de 1 em 1. Vamos contar aqui igual Miriam fez. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, foram 13 lápis. Então, Miriam ela, contou de 1 em 1. E já Renato contou de outra forma. Ele primeiramente fez um grupo com 10 lápis e viu quanto sobrou do lado de fora. Então, ele agrupou aqui 10 lápis. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lápis. E ficou 3 do lado de fora. Então, 10 mais 3 é igual a 3. Agora, nós vamos representar esse número 3 com as barrinhas. Né? Aqui temos barrinhas de cores diferentes. Essa em cor laranja representa uma dezena, porque tem 10 quadradinhos aqui de laranja, pintados de laranja. E essa barrinha verde representa as unidades, porque só tem apenas 3 unidades. Não formou 10, só formou 3. E aí, ó, aqui temos 10 barrinhas, 10 quadradinhos laranja, que formou uma barrinha. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Formou 10 quadradinhos aí. Vamos colocar esse número 10 nesse tracinho. 10. Nós temos quantas unidades aqui que são esses que estão de verde? Temos 3, não é isso? Então, vamos colocar o número 3 aqui. Ó, o 10 é o mesmo que quantas dezenas? Uma dezena, não é isso? Ó, tá o número 1 aqui na frente.
E temos quantas unidades, que é a barrinha verde? 3 unidades. Então, uma dezena mais 3 unidades é igual a 13. Vamos preencher aí. Na segunda questão, diz assim. Aqui há 14 carrinhos. Forme um grupo de 10 e confira depois. Depois complete. Aqui tem alguns carrinhos. Nós vamos primeiramente formar um grupo de 10. Ao todo tem 14, mas nós vamos formar primeiramente um grupo de 10. Vamos circular 10 carrinhos. Vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos circular até aqui. Então, 10 carrinhos circulados. Sobrou quantos lá de fora? 4, não é isso? 1, 2, 3, 4. Então, vamos colocar aqui, ó, os 10 carrinhos circulados, mais os 4 que ficaram lá de fora. Então, 10 mais 4 é igual a 14. Ou podemos dizer que temos uma dezena mais 4 unidades. Agora, nós vamos explorar e descobrir. Ó, temos aí essa barrinha laranja e outra azul, não é isso? Ó, forme a barrinha do 14 usando as barrinhas do 10 e do 4. Assim, ó, aqui tem uma barrinha que forma uma dezena, pois tem 10 quadradinhos laranjas. E aqui temos a barrinha azul, que ela forma as unidades, pois só tem 4. Né? Agora, você vai fazer o mesmo. Você vai pintar aqui 10 quadradinhos laranjas até formar uma dezena. E depois pintar 4 quadradinhos da cor azul, tá bom? E formar aí 4 unidades, certo? Apenas 4. Aí depois vocês vão pintar essas barrinhas até formar o valor 15. Porque nesse primeiro vocês vão formar o valor 14. Nesse de baixo vocês vão ter que formar o valor 15. Ou seja, vocês vão ter que pintar uma barrinha aqui de 10 quadradinhos até formar uma barrinha de uma dezena, ou seja, 10 unidades de laranja. Tá bom? Vocês vão pintar 10 quadradinhos laranja para formar uma dezena. E depois pintar 5 quadradinhos aqui de amarelo para formar as unidades, 5 unidades, tá bom? Depois de feito isso, vocês vão aqui completar o que se pede. Nesse último aqui, nesse de baixo, vocês pintaram quantos quadrinhos? 10, não é isso? Então, foram 10 quadradinhos pintados na cor laranja. E na cor amarela, vocês pintaram quantos? 5, não é isso? Então, botem 5 aí. 10 mais 5 é igual a 15, que é o número aqui que ele quer. 10 mais 5 é o mesmo que eu dizer que eu tenho uma dezena mais 5 unidades. Ok? E vamos agora aqui para a nossa atividade na folha impressa. Tá bom? Vocês vão pegar a atividade aí com a data 2/7, tá bom? E aí na primeira questão diz assim: agrupe 10 elementos e indique quantas dezenas e quantas unidades há. Vocês vão circular um grupo com 10 elementos e o que sobrar vai ser as unidades. Os circulados vai ser as dezenas, tá bom? A dezena, no caso, que vai ser 10. E o que sobrar vai ser as unidades. Por exemplo, aqui ele agrupou 10 estrelinhas. Tem circulado aqui 10 estrelinhas. 10 estrelinhas é o mesmo que uma dezena. E sobrou quantas estrelinhas lá de fora? Apenas uma. Então, tem uma unidade. Ao todo, nós temos quantas estrelinhas? 11, não é isso? Então, uma dezena mais uma unidade é igual a 11. Aqui nós temos flores. Vocês vão circular 10 e ver quantas sobram. Aí bota o valor aqui das dezenas e o valor da unidade. Aqui nós temos esses dados. Vocês vão circular 10 dados e vão colocar depois o valor aqui, o número de dezena e o número de unidades. As unidades
Lembrando, é aqueles que ficaram fora do grupo lá do 10, tá bom? Na segunda questão, vocês vão escrever o número que vem imediatamente antes e o número que vem imediatamente depois, ou seja, o antecessor e o sucessor, certo? Então, vocês vão colocar o número que vem antes de 7 e depois de 7, do 14, do 12, do 5, do 9 e do 10. A terceira questão diz assim: veja o número 11 no quadro. Aqui tem dois tipos de quadro. Tem esse quadro aqui com o nome dezena e unidade, que aqui está com o valor 11. E aqui também tem o quadro de valores, que também é dezena e unidade. Só que aqui está abreviado, só tem a letra D de dezena e a letra U de unidade. Aqui é o número 11, porque temos uma dezena e uma unidade. Então, número 11. E aqui também temos o número 11, uma dezena e uma unidade. Aqui ele trouxe o exemplo do número 12 também. Então, número 12 nós temos uma dezena e duas unidades. E aqui os demais vocês vão completar assim também, colocando a dezena e a unidade do número 14, do número 16, do 18, do 13, do 15, do 17 e do 19. E na quarta questão vocês vão escrever o número que está no meio, certo? Está no meio entre, né? O 5 e o 7, depois entre o 16 e o 18, depois entre o 9 e o 11, depois entre o 17 e o 19, depois entre o 12 e o 14 e depois entre o 3 e o 5, ok? Então, essas foram as atividades de hoje e tem também a no livro, tá bom? A no livro é na página 174, que diz assim: Nina tem 15 figurinhas, ou seja, uma a mais que 14. Então, 15 é um número a mais do que o 14, né? É uma unidade a mais. Vocês vão aí completar os números para conferir. Vocês vão colocar aqui os números em ordem crescente, do número 1 até o número 15, tá bom? Vão colocando 1, 2, 3, 4, até chegar no 5. Na quarta questão diz assim: analise as imagens e complete. Aqui vocês veem alguns palitinhos que estão agrupados, né, com essa fitinha, e outros estão soltos. Os que estão agrupados estão formando um grupo com 10 palitinhos, e os soltos são algumas unidades. Nessa letra A tem assim, tem 10 grupos de palitos, né? Tem 10 palitinhos e nos soltos tem 6. Vocês vão colocar aqui o valor da dezena e depois o valor da unidade e depois o valor total de palitos que tem. Tanto esses que estão aqui amarradinhos como os que estão soltos, tá ok? Depois, na letra B, tem 10 aqui grupos, tem um grupo de 10 e tem 7 soltos. Na letra C tem um grupo de 10 e 8 soltos. Na letra D tem um grupo de 10 e 9 soltos. Então, vocês vão colocar aqui a dezena e a unidade e o valor total, ok? Na quinta questão, vocês vão completar o quadro com a sequência numérica de 0 a 19. Aqui está aqui alguns números, mas ainda está faltando outros. Então, tem 0, 1, 2, aí vocês vão seguindo. 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no 19, tá bom? Na sexta questão diz assim: quantos há ao todo? Vamos contar aqui de 1 em 1 e escrever. Vocês vão contar quantas estrelinhas tem de 1 em 1 e colocar o total aqui, tá bom? É contando de 1 em 1 mesmo. Não precisa circular, é só contar de 1 em 1 e colocar o valor total aqui nesse quadrado. Na letra B, vocês vão contornar um grupo de 10. Vocês vão circular um grupo de 10 presilhas, tá bom? E aí, ver quantas presilhas tem ao todo. Vocês circulam 10. Se sobrar alguma lá de fora, vocês depois contam com ela. 10 mais as que sobraram. E colocar o número total aqui nesse quadrado. Na letra C, vocês vão contar da maneira que vocês quiserem. E escrever o número de cachorrinhos que tem. Vocês podem fazer um grupo com 10 circulando e depois vendo os que sobraram, aí juntar o 10 com os que sobrou. Ou vocês podem também contar de 1 em 1 mesmo, tá bom? E colocar o valor aqui nesse quadrado. E assim termina a nossa aula de matemática de hoje. Até a próxima aula. Tchau!